Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da BitGet no YouTube. Eu sou a Heloísa Godoy e aqui no nosso canal trazemos as últimas notícias sobre a economia mundial e o mercado cripto. Aqui também você ficará por dentro de todas as novidades e tendências, pois o nosso objetivo é trazer informação de qualidade e análises precisas para que você possa tomar decisões informadas e se manter à frente nesse universo tão dinâmico. E hoje vamos analisar o fechamento da última semana com os principais números do mercado cripto. Vamos ver como o Bitcoin fechou a sua melhor semana desde março. Tem as principais notícias para você entender por que essa explosão de preço aconteceu e veja também, Pepe explode seu preço novamente. Previsão recente de até onde o preço do Ethereum pode chegar. E tem notícia da maior briga de todos os tempos entre o Mark Zuckerberg e o Elon Musk. Apostas já estão abertas. E aí, quem leva melhor? Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou contar tudo para você. E se você quer sempre estar antenado no mercado cripto, se inscreva no nosso canal. Curte, comenta, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E caso você ainda não tenha sua conta aberta na BitGet, na descrição deste vídeo tem um link para você abrir sua conta e ganhar 50% de desconto nas taxas. Bitcoin sobe mais de 15% e registra a melhor semana desde março. A semana passada foi verdadeiramente positiva para o Bitcoin, que viu seu preço se aproximar dos 31 mil dólares. De acordo com a CoinGlass, o resultado total da valorização do Bitcoin fechou a semana em alta de 15,67%. Este resultado é bastante expressivo de duas maneiras. Em primeiro lugar, foi a terceira melhor semana do Bitcoin em 2023, mas também foi o melhor resultado para o período desde março. A última alta relevante no preço havia sido de 26,49 registrados no final daquele mês. Mas apesar dos ganhos, o Bitcoin abriu em queda de 1% na segunda-feira, dia 26, valendo 30.327, ou 145 mil reais na cotação atual. Todas as criptomoedas do top 10 abriram o dia em alta, com destaque para a queda de 3,1 na Cardano e 2,8 na Dogecoin. Por conta disso, o valor de mercado das criptomoedas abriu em queda de 1,2% e chegou a 1,22 trilhões de dólares, ou seja, 5,84 trilhões de reais, e um volume total de 35,8 bilhões de dólares, o que dá em torno de 171,2 bilhões de reais. A dominância do Bitcoin atingiu um recorde e chegou a 48,1%. A do Ether chegou a 18,5%, totalizando assim 66,6% do mercado. Em relação ao top 100, o desempenho das criptomoedas se mostrou mais positivo do que negativo, com resultados relativamente moderados. Por exemplo, somente a NIR, com alta de 10,5%, registrou um desempenho superior a 2 dígitos. A ApeCoin, a Ape, veio em segundo lugar ao subir 5,8%, e a STX registrou ganhos de 3,5%. Já nas desvalorizações, o token da Aave, do protocolo de finanças descentralizadas do mesmo nome, liderou as quedas semanais ao perder 9,8%. E o token do Axie Infinity, o AXS, perdeu 4,9%. Em seguida veio a PEP, a famosa Pepcoin, com perdas de 4,5%. Hoje tem notícia dela, hein? No entanto, a desvalorização da Aave veio após a criptomoeda registrar ganhos de quase 30% ao longo da última semana. Portanto, uma correção era mais do que esperado, com base no alto retorno. E por que o Bitcoin se valorizou tanto nessa última semana? É que houve uma avalanche de notícias boas, seguidas do pedido de ETF da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. O forte desempenho do Bitcoin ao longo da última semana foi impulsionado principalmente pela aposta de grandes investidores institucionais no mercado de criptoativos. Os vários pedidos de registro de um fundo de índice, um ETF, de Bitcoin à vista de gigantes como BlackRock e Invesco ajudaram a atrair capital novamente para as criptomoedas. Além disso, na sexta-feira, dia 23, a SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, deu sinal verde para o lançamento do primeiro ETF de futuros do Bitcoin alavancado no mercado americano. Prova desse apetite é refletida nos fluxos para o ETF Bitcoin Strategy da ProShares, um fundo de futuros de Bitcoin oferecido nos Estados Unidos. O ETF recebeu o maior volume de recursos semanal em mais de um ano, de 65 milhões de dólares, segundo dados de um analista de ETFs da Bloomberg. Se liga nas principais notícias que fizeram o preço da maior criptomoeda disparar. SEC aprova primeiro ETF de futuros de Bitcoin alavancado. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, aprovou o primeiro ETF de futuros de Bitcoin alavancado, chamado Volatility Shares Bitcoin Strategy ETF, ou BitX. O BitX visa resultados que correspondam
correspondam ao dobro do retorno do índice de Bitcoin futuros. Lá em Chicago, o CME, esse fundo será um ETF alavancado usando dívidas ou derivativos financeiros para ampliar os retornos, o que pode levar a ganhos ou perdas significativas. A notícia foi bem recebida pelos defensores das criptomoedas, embora tenha suscitado questionamentos sobre a aprovação de um ETF alavancado antes de um ETF à vista. Além disso, com a BlackRock solicitando um ETF de Bitcoin recentemente, há especulações de que a relação da SEC com a indústria de criptomoedas pode estar mudando. Outra notícia que foi super importante para o Bitcoin na semana passada, né? O Santander destaca o potencial da Lightning Network no Bitcoin. O Banco Santander publicou um artigo destacando as vantagens da Lightning para o Bitcoin, sinalizando uma mudança significativa em sua postura em relação às criptomoedas. A Lightning Network, um sistema descentralizado, possibilita o processamento de grandes volumes de micropagamentos instantâneos com baixas taxas. O Santander reconheceu que a Lightning é uma solução promissora para o problema de escalabilidade do Bitcoin e de outras criptomoedas e até de pagamentos potencialmente em moeda fiduciária. Apesar de apontar desvantagens, como não ser recomendada para transações de grandes valores, a mudança de posição do banco foi bem recebida e aponta para um possível aumento na adoção do Bitcoin por instituições financeiras tradicionais. E o HSBC também liberou negociações de ETF de Bitcoin na China. O HSBC, um dos principais bancos globais, iniciou a oferta de negociação de ETFs de Bitcoin e de Ethereum para os seus clientes em Hong Kong. Os ETFs gerenciados pela CSOP têm exposição aos contratos futuros dessas criptomoedas na Chicago Mercantile Exchange, permitindo que clientes do HSBC tenham exposição ao mercado de criptomoedas sem a necessidade de comprar diretamente Bitcoin ou Ethereum. Essa medida, que marca o HSBC como o primeiro banco de Hong Kong a permitir tal negociação, ocorre após a região recentemente abrir portas para as criptomoedas, permitindo licenças para corretoras de criptomoedas. Outra notícia também que foi super bem recebida pelo mercado: o maior banco da Alemanha pede autorização para operar com criptomoedas. O Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha e um dos principais da Europa, solicitou uma licença à Autoridade Federal de Supervisão Financeira na Alemanha para atuar como plataforma de custódia de ativos digitais. David Line, chefe global do Banco Corporativo do Deutsche Bank, confirmou que a instituição está construindo seus ativos digitais e negócios de custódia e tem planos de estabelecer um produto viável. Este movimento representa uma reviravolta, pois anteriormente o banco descrevia o Bitcoin como somente baseado em idealismo. Citadel, Fidelity, Charles Schwab, Sequoia Capital, Virtu Financial e Paradigma lançaram uma nova exchange de cripto chamada EDX Markets, que incorpora práticas das finanças tradicionais. A EDX vai funcionar como um mercado onde os ativos dos clientes não são manipulados diretamente, oferecendo um modelo sem custódia para evitar conflito de interesses. A EDX planeja oferecer maior liquidez e cotações competitivas aos clientes. Inicialmente, a exchange oferecerá negociações com Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Vale ressaltar que essas são, depois da BlackRock, grandes instituições. Essas instituições que têm milhões, milhares, trilhões em ativos. E o Itaú, aqui no Brasil, vê potencial transformador de cripto e entra em associação do setor no Brasil. O Itaú Unibanco, um dos maiores bancos do Brasil, juntou-se à Associação Brasileira de Criptoeconomia, a ABCripto, citando o potencial transformador da criptoeconomia e da tecnologia a ela associada. Guto Antunes, chefe do Itaú Digital Assets, afirmou que a adesão permitirá ao banco interagir diretamente com os principais players e especialistas do setor, facilitando a troca de experiências e contribuindo para o desenvolvimento e regulamentação da criptoeconomia no Brasil. Bernardo Sur, diretor-presidente da ABCripto, vê a entrada do Itaú como um marco importante, alegando que a instituição trará seu amplo conhecimento de tecnologia e inovação ao setor. Atualmente, a ABCripto tem 25 membros de diferentes áreas, incluindo corretoras de criptomoedas, bancos e fintechs. Minha gente, estamos vendo que o próximo ciclo será dos grandes players do mercado global. E o Ethereum pode saltar para perto de $3.000, diz analista. O Ethereum, a maior altcoin do mercado, valorizou mais de 14% na última semana, elevando seu preço para $1.880. Esse crescimento é atribuído a notícias positivas vindas do mercado de finanças tradicional em relação à criptomoeda. O analista Akshay Jirimath observou que o gráfico do Ethereum mostra um padrão de alta, indicando que a criptomoeda pode se aproximar novamente do patamar de $3.000, o que significaria uma valorização de quase 60% em relação ao preço atual. No entanto, ele ressaltou que se o preço do
Ethereum produzir uma vela de 3 dias próximo ao nível de suporte de $1.639, isso invalidaria a tese de alta para o Ethereum, podendo fazer com que a altcoin caia para o nível de $1.500, ou mesmo para 1.368, registrado em 8 de março. Vamos ficar de olho e não vamos perder essa oportunidade caso aconteça. E na última semana, o presidente do Fed fez 2 discursos e em um dele disse que o Bitcoin tem poder de permanência. Questionado se criptomoedas como o Bitcoin possuem o poder de permanência, Jerome Powell afirmou que sim. Em suas declarações realizadas na última quarta-feira, o presidente do Fed também falou sobre stablecoins. Outro ponto debatido pelo Comitê de Serviços Financeiros dos Estados Unidos foi a ameaça da desdolarização, ou seja, a substituição do dólar por outras moedas, tanto em reservas cambiais quanto em negociações internacionais de produtos. Enquanto a SEC classificou dezenas de criptomoedas como valores mobiliários, jogando-as sob a sua supervisão, as stablecoins passaram longe da sua alçada. Portanto, muitos acreditam que o Fed seja o órgão responsável por fiscalizar tais projetos. Jerome, presidente do Fed, falou um pouco sobre o tema. Em suas falas, é perceptível a intenção de regular o setor que usa o dólar como base. Segundo Powell, nós vemos as stablecoins de pagamento como uma forma de dinheiro, comentou, notando que tais projetos estão se aproveitando da credibilidade do Banco Central para criar um dinheiro estável. Dado o recente histórico de ataques dos Estados Unidos às criptomoedas, é possível que as stablecoins sejam a próxima categoria de ativo na mira dos legisladores. Atualmente, 2 das 5 maiores criptomoedas são stablecoins e seus volumes de negociações chegaram até ser maiores do que o do Bitcoin. Quanto a criptomoedas como o Bitcoin, congressista Warren Davidson notou que elas possuem um valor de mercado de 1,1 trilhão, questionando Powell sobre o que o presidente do Fed pensa sobre a indústria. Segundo ele, parece ter algum poder de permanência, respondeu, tentando reduzir o impacto delas já na frase seguinte. Claro, elas tinham 2,1 trilhões de valor de mercado há um ano, muito maior. Outro ponto debatido pela audiência foi o próprio dólar americano. Recentemente, até mesmo o ex-presidente Donald Trump afirmou que a moeda americana está sob ameaça. Alguém aqui falou sobre desdolarização, comentou o congressista Brad Sherman. Precisamos competir contra o euro, contra o yuan chinês. Mas um lugar onde o Congresso pode agir é no que diz respeito às criptomoedas. Os bilionários das criptomoedas nos disseram que eles querem substituir o dólar. Eles estão trabalhando pela desdolarização e quando bilionários lhe dizem que estão tentando ferir seu país, você deve acreditar neles. Sem tempo, Powell nem sequer conseguiu responder aos comentários. Na sequência, foram debatidos números de inflação, tanto do dólar quanto de moedas de outros países. De qualquer forma, fica claro que os Estados Unidos estão sentindo-se ameaçados pelas criptomoedas e talvez por isso estejam pressionando o setor com seus legisladores. O que vem nesta semana para a gente ficar de olho? Ontem, o dólar recuava frente ao real na manhã da última segunda-feira 26, em linha com a leve desvalorização da dívida norte-americana no exterior e após nova queda nas expectativas de inflações locais, com investidores de olho no noticiário geopolítico e nas carregadas agendas de divulgações domésticas e internacionais dessa semana. A semana começou agitada com curto, porém preocupante motim na Rússia e bateria importante de dados, tanto aqui quanto lá de fora. Apesar da situação ter se acalmado, os mercados globais permanecem atentos. E aqui no Brasil, o mercado aguarda para hoje, terça-feira, dados do IPCA 15 de junho e a ata da reunião que manteve a Selic em 13,75 na semana passada, já de olho na reunião do Conselho Monetário Nacional na próxima quinta-feira. Enquanto isso, sustentando o real, economistas continuam reduzindo suas projeções para a inflação brasileira deste ano e do próximo, mostrou o boletim semanal Focus, e mantiveram expectativas de que o Banco Central começará a cortar juros em agosto, apesar de a autarquia não ter sinalizado essa possibilidade em seu último comunicado de política monetária. O dólar tem rondado os níveis mais baixos em mais de um ano frente ao real, após uma longa sequência de perdas semanais, em parte devido aos sinais de arrefecimento da inflação que sustentavam a perspectiva de que o Brasil continuará oferecendo uma taxa de juros real atraente para investidores estrangeiros. E agora vamos falar daquela criptomoeda, meme coin na realidade, que vocês sempre gostam quando eu falo dela, né? A PEP. A PEP pegou carona na alta do Bitcoin e disparou 40%. A criptomoeda PEP viu um aumento de 40% de seu valor nas últimas 24 horas da última quarta-feira na semana passada, superando até a Dogecoin em termos de volume de negociação. Isso ocorreu após a PEP enfrentar quedas acentuadas em sua cotação, com uma queda de 70%
70% desde o seu pico histórico lá no dia 5 de maio. A volatilidade é comum no mercado de criptomoedas, principalmente com altcoins como a PEP, tentando ganhar destaque enquanto o Bitcoin lidera. A recente valorização da PEP pode ter sido influenciada pela valorização do Bitcoin e otimismo em relação às criptomoedas e o desejo dos investidores de diversificar os seus portfólios. No entanto, é importante lembrar que o investimento em criptomoedas envolve riscos significativos devido à sua volatilidade inerente. Além disso, essas meme coins geralmente não possuem fundamentos sólidos e seus picos de valor geralmente não duram muito tempo, podendo levar a perdas para aqueles que compram durante esses picos. E agora, teve uma notícia que mexeu com o mercado também na semana passada. Não com o mercado cripto, mas com o mercado de notícias e entretenimento. O Elon Musk vai lutar contra Mark Zuckerberg em um ringue. Vocês estão sabendo dessa? Twitter versus Meta. Musk versus Zuck. A batalha dos titãs das redes sociais realmente vai acontecer? Bem, agora, se você quiser, você pode até apostar nisso. Literalmente. Rumores de uma luta oficial entre Elon Musk e Mark Zuckerberg começaram a circular depois que Musk tweetou que estaria disposto a uma luta de gaiola se ele estiver afim. Zuckerberg capturou essa postagem em um print e publicou em seus stories do Instagram com a legenda: "Me mande a localização". Conforme as especulações online aumentavam, os apostadores de criptomoedas recorreram ao site de apostas de previsão Polymarket para apostar em Elon ou Zuck, logo após eles anunciarem a luta. Até o momento, mais de 79,4 milhões de dólares foram apostados, com a maioria das pessoas apostando do não, de que a luta não vai acontecer. Para os termos dessa aposta, uma luta física deve ser confirmada publicamente até a meia-noite de 1º de julho, o que significa que uma luta no metaverso não conta. E se isso for real, eu farei, tweetou Musk na última quarta-feira à noite em resposta ao tweet sobre a postagem de Zuckerberg. Já o presidente da UFC, o Dana White, disse ao site TMZ que tanto Musk quanto Zuckerberg estão absolutamente sérios sobre a luta e confirmou que está tentando encontrar uma maneira de realizar isso. Embora isso possa parecer otimista, a promoção de artes marciais mistas, o MMA, recentemente recebeu críticas por anunciar lutas antes que os contratos tenham sido assinados pelos lutadores. Zuckerberg tem treinado jiu-jitsu brasileiro por cerca de 1 ano, de acordo com a ESPN. O seu treinador, Dave Camarillo, que treinou o ex-campeão peso pesado do UFC, Caim Velasquez, o chamou de incrível e um dos melhores alunos que já teve. No mês passado, a mão de Zuckerberg foi levantada em um torneio de jiu-jitsu no Vale do Silício. No início do ano, o CEO da Meta participou do podcast The Joe Rogan Experience e professou seu amor por MMA, treinamento de jiu-jitsu brasileiro. Onde isso esteve durante toda a minha vida? Perguntou Zuckerberg quando descobriu o MMA. Enquanto isso, o interesse do Elon Musk no MMA é menos divulgado. Segundo White, Musk disse a ele que praticou artes marciais e praticou jiu-jitsu e que teve muitas lutas quando crescia lá na África do Sul. E aí, quem leva melhor nessa luta? Façam as suas apostas. E assim chegamos ao fim deste vídeo com as últimas notícias sobre economia e o mercado cripto. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do mercado. Agradeço por nos acompanhar e nos vemos em breve com mais novidades e análises. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.